Sabe quando você acha que tem uma noção das coisas, tipo, o que é um estádio cheio? 60 mil pessoas. O que é uma multidão? Sei lá, um show de rock gigante? 100 mil? Eu achava que sabia. Eu realmente achava. Aí eu fui pesquisar sobre os maiores protestos da história e... Nossa, descobri mais uma vez que... Bem, eu não sei nada. Em 10º. Na Ucrânia, em 2004, a galera não aceitou o resultado de uma eleição que eles consideraram fraudulenta. Resultado? Mais de 500 mil pessoas acamparam na praça principal de Kiev, no frio, até que a eleição foi anulada. É o que chamam de Revolução Laranja. Durou de novembro de 2004 até janeiro de 2005. Os protestos começaram após as eleições presidenciais de 2004, onde houve alegações de fraude eleitoral, e culminaram com a posse do novo presidente, em janeiro de 2005. Em 9º lugar. E claro que o Brasil estaria nessa lista. No movimento das diretas já, em 1984, o comício de São Paulo reuniu cerca de 1,5 milhão de pessoas pedindo por eleições diretas no fim da ditadura militar. Foi um dos momentos mais importantes da nossa história recente. O movimento Diretas Já foi um movimento popular que se destacou na luta pela volta das eleições diretas para presidente do Brasil após o período de regime militar que durou de 1964 a 1985. Em 8º lugar. Mais recentemente, em 2019, Hong Kong viu quase 1/4 de toda a sua população ir para as ruas. Eram 1,7 milhão pessoas protestando contra uma lei de extradição, defendendo a autonomia do seu território. As imagens parecem um verdadeiro rio de gente. Que durou 15 de março de 2019 a 1 de julho de 2020, sendo várias pessoas presas por não aceitar o domínio da China. Em 7º lugar. Em 1986, nas Filipinas, cerca de 2 milhões de pessoas foram às ruas em uma série de protestos pacíficos contra o ditador Ferdinand Marcos. Foi uma série de manifestações populares nas Filipinas que começaram em 1983 e terminaram em 25 de fevereiro de 1986. Houve uma campanha sustentada de resistência civil contra a violência do regime e a fraude eleitoral. O movimento foi tão forte que, em poucos dias, o regime de 20 anos simplesmente caiu. Imagina o poder disso? Em 6º lugar. Agora os números começam a ficar surreais. Em 2017, um dia depois da posse de Donald Trump, o que começou em Washington se espalhou pelo mundo. A estimativa é que até 5 milhões de pessoas, a maioria mulheres, marcharam em centenas de cidades por direitos e igualdade. Foi uma demonstração de força global. A Arte das Mulheres visava defender os direitos das mulheres, a igualdade de gênero e a justiça social, além de protestar contra políticas consideradas discriminatórias. Bom, chegamos no top 5. Se você já tá chocado, se prepara. Daqui pra frente os números são de explodir a cabeça. Os números 5 e 4 são meio polêmicos porque são funerais. Mas as aglomerações foram tão gigantescas que precisam entrar na lista. O funeral de um político indiano chamado C.N. Annadurai, em 1969, reuniu cerca de 15 milhões de pessoas. E o do Ayatollah Khomeini no Irã em 1989 juntou uns 10 milhões. É gente que não acaba mais, uma cidade inteira de luto. Em 3º lugar. Em 2020, depois da morte de George Floyd, os Estados Unidos viveram a maior onda de protestos de sua história. É difícil ter um número exato, porque aconteceu em milhares de lugares ao mesmo tempo, mas as estimativas mais altas falam em até 26 milhões de pessoas participando dos atos só nos Estados Unidos. É o maior movimento social da história do país. E agora, os 2 maiores. Os números aqui são tão grandes que parecem mentira, mas não são. No dia 15 de fevereiro de 2003, o mundo se uniu. Em mais de 600 cidades, de Roma a São Paulo, as pessoas foram às ruas para dizer não à guerra do Iraque. Somando todo mundo, as estimativas chegam a 30 milhões de pessoas protestando no mesmo dia.
O planeta inteiro gritando a mesma coisa. Mas nem mesmo 30 milhões de pessoas chegam perto do número 1, o maior protesto da história da humanidade. Eu juro, quando eu vi esse número, eu tive que ler umas 3 vezes para acreditar. 250 milhões de pessoas. Não, eu não errei. Em novembro de 2020, na Índia, uma greve geral de agricultores e trabalhadores contra novas leis agrícolas mobilizou 1/4 bilhão de pessoas. Isso é mais que a população inteira do Brasil. É a maior mobilização humana organizada que a gente tem registro. É simplesmente inimaginável. E aí? Mente explodiu? A minha, com certeza. O que eu aprendi com isso tudo? Que a história não é feita só por presidentes, generais ou bilionários. Ela é feita por gente comum. E que quando essas pessoas se juntam, seja por direitos, por luto, contra uma guerra ou por um futuro melhor, a força delas é algo que a gente nem consegue medir. É uma força capaz de derrubar governos e mudar o rumo das coisas. E o mais importante, isso nos lembra que a nossa voz, somada a outras, tem um poder imenso. Bom, por hoje é isso. Mais um monte de coisas que eu descobri que eu não sei nada, e espero que você tenha curtido descobrir junto comigo. E curta este vídeo, e se inscreva em nosso canal.